Você sabe a diferença entre preguiça e depressão? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero responder a pergunta de uma paciente da minha lista de transmissão, que ela me fez o seguinte questionamento. Janda, como que eu sei se o comportamento que eu ando tendo é porque eu tô cansada, desmotivada ou até mesmo com preguiça, ou quando eu posso estar tendo sintomas de depressão? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque a gente faz uma confusão nesses termos e a gente costuma julgar muito as pessoas e a gente mesmo quando a gente se encontra, às vezes, nessa posição de estar fazendo as coisas com mais dificuldade. E a depressão, ela é muito diferente da preguiça. E, estranhamente, a gente costuma colocar um rótulo, né, às vezes muito pesado em alguém que está precisando muito mais de ajuda do que de julgamento. Quem nunca viu uma história de um cunhado, de um primo, de um irmão, de um filho, que é aquele caso na família da pessoa que não construiu nada na vida, que nunca trabalhou, que nunca desenvolveu, ou que é encostado? E eu não estou dizendo que essas pessoas não existem, que não existem pessoas que realmente não queiram construir nada na vida. Existe. Mas também existe um outro fator que muitas vezes não é considerado, que é o fato de pessoas em depressão terem muita dificuldade de seguirem a vida, de cumprirem funções que para quem não tem depressão é algo natural, como trabalhar, como tomar banho, como cuidar da casa, cuidar dos filhos, frequentar eventos de lazer, né, eventos sociais. Para uma pessoa que tem depressão, tudo é difícil. E não é por preguiça, é porque é pesado, ela tem é como se fosse um peso nas costas em que não existe prazer em fazer as coisas. Não existe prazer no shopping, não existe prazer em fazer sexo, não existe prazer em trabalhar, não existe prazer em curtir um dia com o filho. E a preguiça, ela é pontual. Eu tenho preguiça de lavar louça, eu posso ter preguiça de trabalhar, de acordar cedo, de fazer atividade física, de pentear o cabelo. Eu posso ter preguiça, mas é bem diferente. A depressão, ela é mais generalizada, é como se eu não visse prazer em quase nada. E a preguiça, você vê prazer no shopping, você vê prazer na transa, você vê prazer em assistir um filme. Aquilo ali é prazeroso. E as coisas chatas, você tende a procrastinar, porque às vezes elas não fazem sentido pra você, ou porque elas vão te exigir demais, ou porque aquilo ali é um negócio que você não sabe fazer. Mas tem um fator que a gente não costuma considerar muito na depressão. Acho que entendendo que a preguiça ela é pontual e a depressão ela é geral, a gente precisa considerar que a depressão ela não é algo que a gente pega. E infelizmente fulano pegou a depressão. A depressão ela é contextualizada. A depressão ela surge de uma desconexão com a vida. Então, ela acontece num cenário em que você está vivendo uma vida desinteressante para você. Uma vida que, de repente, você tem pouca liberdade para se expressar. Uma vida em que você tem pouca liberdade de fazer as escolhas que você gostaria, de levar, de repente, uma vida com um jeito que você queria. Você não pode escolher a profissão que você gostaria, você não pode se separar, ou você não pode casar, ou você não pode falar naquele contexto onde você é inserido, porque as pessoas não te escutam, ou você é invalidado o tempo inteiro, ou você vive num trabalho que não combina com você, ou você é obrigado a estar num contexto, numa comunidade que você não se identifica. Então o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele usa os mecanismos que ele tiver que tirar, da onde ele tiver que tirar, para poder fazer você se adaptar. Se o ambiente onde você estiver não estiver estimulante para você, ele vai te adormecer. Ele vai fazer você se desconectar, que a depressão é um fechamento. É você se voltar para dentro e você investir pouca energia fora. Ou seja, você troca quase nada com o ambiente, porque esse ambiente não está favorável para você. Então você faz um movimento de embotamento em que você não vê prazer em entregar nada seu para o ambiente, nem de receber nada desse ambiente. E aí você costuma dormir muito, falar pouco com as pessoas, interagir muito pouco. E às vezes não é nem só nesse sentido de estar mais recluso. Tem gente que vive a depressão de forma ativa, não na cama, deprimido ali, deitado, como se não tivesse forças para levantar.
A depressão ela pode vir também associada a uma ansiedade, um excesso de pensamento em que você está o tempo inteiro acelerado e não está conectado com as pessoas, você está conectado com os seus pensamentos, com, de repente, pensamentos catastróficos, com medos, com ansiedades, com preocupações que não te fazem fluir com o ambiente. Você se protege desse ambiente olhando somente para dentro, para os seus pensamentos, que provavelmente não são pensamentos positivos, são pensamentos negativos. E aí você vive a depressão dessa forma, desconectado do mundo. E quando você está assim, depressivo, você não consegue realmente desenvolver na vida. Você não consegue investir no seu casamento, você não consegue investir na sua profissão, você não consegue ter um momento legal com seu filho, porque não existe força para trocar. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Então, observa, se for o seu caso, se você está passando por isso, observa se na sua vida existe algo, alguém, alguma orientação que foi dada a você que te faz sentir em dívida com alguém, que faça você achar que você precisa viver uma vida que escolheram para você, ou que você acha que para resolver um problema que você acha que tenha, você teria que enfrentar muita coisa. Tem gente que diz assim, que como que eu vou viver a vida que eu quero, se para viver a vida que eu quero eu vou ter que comprar uma briga com meu pai, vou ter que comprar uma briga com a minha mãe, ou eu vou ter que romper o meu casamento, ou eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que fazer um movimento muito grande. E às vezes aquilo que vai exigir da pessoa é tanta energia, porque vai exigir uma mudança muito grande, que ela não consegue fazer e ela deprime para aguentar, para tolerar aquela vida. E aí é onde ela encontra as estratégias, ou ela dorme demais, ou ela foge demais dentro dos próprios pensamentos. Então, a preguiça, ela pode ser vista como um comportamento horrível, uma coisa que o fulano não quer viver, não quer se envolver na vida. Mas pode ser que essa pessoa esteja precisando de um suporte para ela falar sobre isso. E falar não só para você que está ali apoiando, mas ela precisa de um profissional que faça ela entender qual é o contexto que ela vive que faz ela entrar em depressão. Porque não adianta eu tomar um remédio, eu vou lá, tomo um remédio, mas eu tomo um remédio. Isso pode me ajudar, né, a equilibrar quimicamente o meu organismo. Mas se o meu cenário não mudar, se eu continuar vivendo a mesma vida, se eu não fizer nenhum tipo de mudança, como que eu vou encontrar um ânimo para viver? Como que eu vou encontrar prazer na vida se eu estiver vivendo a mesma vida que é desinteressante para mim? Então a depressão ela só é curada se você entende o porquê dela existir. A depressão ela tem uma função na sua vida, ela é um mecanismo de defesa, porque toda doença vem a serviço de um mecanismo de defesa. Então entenda o motivo de você ter desenvolvido depressão para aguentar a sua vida. O que você está aguentando? O que você está precisando tolerar que houve espaço para a depressão aparecer? Então se você também convive com alguém que aparentemente está depressivo, não fique julgando essa pessoa dizendo que ela deveria levantar, que ela deveria tentar, que ela deveria se esforçar. Para ela é muito difícil. Ela precisa ser ouvida, ela precisa de apoio e ela precisa que você estimule ela a procurar uma terapia para ela entender que tipo de mudanças ela está precisando fazer na vida para poder voltar a ter prazer. Então, entenda que ninguém pega a depressão. A depressão ela é contextualizada a partir de uma realidade que não é favorável para você. Então, antes de chamar alguém de preguiçoso, preste muita atenção, né? Se você não vai fazer um julgamento que vai ser ainda pior para aquele que está ouvindo, tá? A preguiça é natural. Todos nós temos preguiça de vez em quando. É natural você não estar super motivado todos os dias. Então, não se julgue quando você procrastinar uma coisa ou outra, uma louça, um programa que é chato para você, porque isso faz parte. Agora, quando você deixa de ter prazer em quase tudo na sua vida, isso é um sinal de que você precisa se preocupar e procurar ajuda, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que tem alguém precisando ouvir isso, manda esse vídeo para essa pessoa, dá um like aqui que já me ajuda demais. E se você quiser aprofundar um pouco nesse assunto, tem um e-book que eu disponibilizo aqui para você. Ele se chama Autossabotagem está estragando a sua vida? Porque pode ser que você que está nesse contexto depressivo
esteja precisando entender onde estão os seus sabotadores. Como é que você desenvolveu esses sabotadores e por que esses sabotadores fizeram sentido para você. Esse book é gratuito, então se você quiser, basta clicar no link que está aqui na descrição e eu espero que você goste. Se você ainda não participa da minha lista de transmissão, também tem o linkzinho aqui, você envia um post no seu WhatsApp, gratuito. É um post que você vai ter mensagens motivacionais, você vai ter mensagem de autoconhecimento, dicas de relacionamento amoroso. E é muito interessante porque é algo que você sempre vai ter alguma coisa para refletir, tá bom? E fica num contato mais direto comigo também. Então eu fico por aqui e até a próxima.